convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der será e se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora, atenção, não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que está falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?
O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O cefeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviarei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém, irmãos. Irmãos, 3º domingo da Quaresma, já se aproxima o tempo derradeiro da maior liturgia nossa, como cristãos católicos. Que forte, hein? Mas hoje, nesse primeiro dia da 3ª semana, olha o que Deus vem falar para você e para mim. Aqui eu quero fazer rapidamente um recorte com vocês, só para a gente entender a cena, mas rapidinho você vai trazer para você todo esse assunto de hoje. A cena recortada é essa. Quando o povo da Babilônia exilou o povo judeu, isso aconteceu durante muito tempo antes de Cristo, mais ou menos 5 séculos antes de Cristo. O povo foi exilado, foi dividido, o povo do norte e o povo do sul. Bom, aconteceu que no exílio, muitos judeus, atenção nisso aqui, muitos judeus começaram a viver com aqueles que tinham exilado eles, aprenderam outras doutrinas, começaram a adorar deuses estranhos, começaram a vir com maus hábitos. Só que um detalhe, eles não deixaram de crer em Deus, não, muitos desses judeus não. Só que, na verdade, esses judeus ficaram bem discriminados, porque eles não eram mais fiéis somente à doutrina judaica. Bom, o que aconteceu? Eles não se davam com os judeus do sul, por causa dessa contaminação que eles traziam. Esse povo chama-se samaritano. Padre, onde eles ficam e por que um perseguia o outro? Isso aqui é importante entender. Os samaritanos eram judeus, são judeus, contaminados, que quando os judeus lá do sul, depois do exílio, queriam construir um templo novo, que foi destruído,
Os samaritanos tinham dinheiro e falavam: vamos lá ajudar os nossos irmãos do sul a construir o templo. O que aconteceu? Os irmãos deles do sul não aceitaram o dinheiro dele. Falaram: não vem com esse dinheiro aqui, não, nós não aceitamos. Por quê? Porque vocês se corromperam aí com um monte de deuses. Aí criou-se o quê? Uma ira, lesionou a amizade entre eles, entre os judeus. Aí os samaritanos ficaram bem no meio, geograficamente. No norte existem os judeus, também tementes a Deus. No meio os samaritanos, e no sul a outra parte dos judeus, onde fizeram o templo, em Jerusalém. Então, Jerusalém era um local muito visitado por todos os judeus, menos pelo povo aqui da Samaria. Eles tiveram que criar e construir um outro templo, chamado Garizim, para eles adorar a Deus, mas também junto com as suas divindades, ali, os samaritanos. Só que o povo judeu do norte, onde Jesus nasceu, tinha que passar para adorar a Deus, no Pentecostes que eles faziam, a Páscoa deles, tinha que passar por onde? Pelo território dos samaritanos, eram obrigados, é como se fosse uma descida, para chegar lá no sul, tem que passar por, a não ser que tivesse que dar uma volta muito longa. Então o povo samaritano não dava trégua para ninguém que passasse no território deles, que eram judeus. E é ali que começa a porca torce o rabo, ali, porque Jesus vem para fazer a Páscoa também, a festejar a Páscoa, como todo judeu, do norte para o sul. Agora atenção, Jesus estava caminhando e passa no caminho onde de propósito, com os discípulos, no caminho onde os samaritanos moram, e ali tem o poço de Jacó, onde o apelido dele é Israel, tá? E Jacó achou um poço ali, onde eles pegam água, e aquela água para os judeus é considerada uma água abençoada. Quem bebe daquela água tem a vida, ponto. Uma vida de sorte, prosperidade, as doenças vão embora, mas isso não acontecia na verdade. Mas ali era um rito. Jesus estava cansado por volta do meio-dia, vamos entender rápido isso. Por que o autor sagrado põe até horas para falar? Olha, sentou ali, não, era por volta do meio-dia, porque é para dizer o seguinte: na hora necessária, Deus, Ele faz. É só para entender isso, não é na minha hora, nem na sua, é na hora necessária. Jesus ali cansado, de verdade, cansou, ele sentou ali, e ali ele percebe e já começa a fazer um trabalho, que depois, a gente vai entender bem isso. Os samaritanos são considerados pagãos, porque eles se meteram com um monte de divindade, com um monte de cultura, e se prostituíram todinho, mas também acreditam em Deus, ponto. Traz agora rapidinho, a nossa origem, brasileiros, latino-americanos, o povo do ocidente todinho, nós também somos considerados um povo que era pagão, por quê? Porque nós não somos judeus, nós também somos de uma origem, de um monte de divindades que a gente segue, e nós mais exatamente brasileiros, temos isso muito forte em nós, pode reparar, né? A gente sempre é como batizado, mas a gente às vezes vai lá no espiritismo, recebe um passe, acredita em força da mão, em energia, em pedras, em feitiçarias. A gente tem um pouquinho de tudo isso aí, porque nós trazemos já também esses indícios, porque nós não somos por origem judeus, nós somos pagãos como origem. Agora sim, convertidos, agora temos a vida de Cristo. Bom, dito isso, ali começa um diálogo, e aí nós vamos trazer agora para a nossa vida. O autor sagrado está ensinando para mim e para você, que todos nós temos sede.
mas não necessariamente a sede da água para saciar o nosso corpo humano. Não, isso aí todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa beber água. Não é isso. O autor aqui está trabalhando a minha vida espiritual. Atenção aqui. Todos nós temos sede e todos nós procuramos água. Aquela samaritana, que representa todo um paganismo, um jeito de viver próprio, não só seguindo a Deus, mas seguindo uma doutrina X, Y, Z, cheia de vícios, prostituidinha, não como prostituta que dá o corpo para um homem necessário, não, se prostituiu ao se deixar levar por outras doutrinas, ponto. Jesus propositalmente faz um diálogo com ela, provocando ela. Mulher, e um homem judeu digno nunca falava com uma mulher na rua, era proibido. E não é que Jesus se volta para uma mulher, e ainda mais samaritana. Por isso que os judeus não estavam, eles se chocaram quando viram Jesus falando com ela. E Jesus puxa a conversa com a mulher. Mulher, dai-me de beber. Mas era só para que Deus desse a oportunidade dela crer, dela se abrir. Ali começa. Deus toma sempre a primeira decisão. Não é você, é Deus que toma a decisão sobre você. Mulher, dai-me de beber. E ali começa um diálogo. A mulher vinha todos os dias pegar água. Quando é que você pede e vai buscar água todo dia? O que é essa água? São os seus anseios, cada um na sua, como mulher as mulheres, ou os homens como homens, seres humanos. Qual é a água que eu vou beber todo dia, eu vou procurar para saciar? A minha saúde é a água que eu vou buscar. Pô, gente, só o fato de eu querer ter saúde, e eu querer preservar a minha saúde, eu corro para beber dessa água da saúde. A água que eu vou buscar todo dia, só que ela não sacia, pode reparar, hoje eu estou com saúde, daqui a pouco eu preciso ter mais, então tem que sempre buscar essa saúde, é água. A água aí é apenas um nome trocado pela gramática do autor sagrado. Atenção, vamos dar outro exemplo, só para a gente entender, de água que eu procuro. Por exemplo, a gente tem as nossas vaidades, então todo dia eu posso buscar a minha água no meu trabalho, o meu trabalho pode ser a minha água, né? Que eu vou buscar, a minha fama, o meu sucesso, os bens materiais, pode ser a minha água, roupas, enfim, tudo aquilo que eu anseio de mim, eu anseio, eu vou buscar num poço da vida para saciar minha sede é o que eu quero, o meu propósito é meu, mas vocês sabem que a gente fala sempre aqui, o nosso propósito foi estragado por causa do pecado. Por quê? Porque nós também nos contaminamos com vários pensamentos, vozes, falamos tantas vezes dessas vozes que estão dentro de nós, e que nos diz, faz isso, faz aquilo outro, e a gente, porque tem sede, só que a gente não sabe que a gente tem sede de uma única água, mas a gente fica às vezes se debruçando na água X, Y, Z, ponto. Dito isso, vamos agora a uma pergunta que Jesus vai indagar aquela mulher. Detalhe aqui, a mulher aqui nesse evangelho representa a igreja, as pessoas, você, eu, nós, a igreja de Deus. Não tira isso do teu coração. Aí Jesus faz uma pergunta, entendeu? Não tira, a mulher representa o quê? A igreja, que é esposa. Lembra que Jesus falou que a esposa de Deus quem é? Nós. Dito isso, agora vamos à pergunta de Jesus. Olha como Jesus é. Jesus chega para a mulher e fala assim: vai chamar o teu marido. Olha como Jesus é. E ela vai responder: eu não tenho marido.
E Jesus dá logo um checkmate nela. Distes a verdade. Tu não tens um marido, tu tens 5. 5. E este atual com quem tu estás não é o teu marido verdadeiro. O que Jesus está dizendo ali? O que Jesus está dizendo para ela? Ele está dizendo o seguinte: só tem um esposo, só existe um marido, e tu não tens nenhum, que todos esses que tu experimentastes, eu vou procurar doutrina X, porque Deus está lá. Procurou o marido errado. Eu vou procurar a doutrina Y, porque eu vejo que Deus está lá, eu sinto. Não é o teu marido. E assim por diante, meus irmãos. Jesus chega para você e diz: tu tens vários maridos, mas o verdadeiro e único tu não tens e não conhece. Quem é? Deus. Único, inseparável, incorruptível, glorioso, firme. Esse não acaba. Esse é verdadeiro. Não é deuses falsos. E aqui um adendo, irmãos, e o Senhor aqui ele dá um checkmate. Podem gostar ou não gostar, porque o que eu vou dizer agora, no nome do Senhor Jesus, não é nenhum tipo de indiferença, ou porque a gente não respeita as outras espiritualidades. Não, nós católicos, apostólicos, romanos, quem tem uma vida com Cristo, respeita todas as doutrinas, e deve respeitar. Deixa isso gravado, hein? Mas nós não podemos ter dúvidas com base no que Cristo está dizendo. Só existe um esposo e só existe uma esposa, uma igreja. Eu digo sem nenhuma dúvida, é a igreja una, santa, católica, apostólica, que vem dos apóstolos, romana. E as outras a gente respeita. Você vive aí, eu te respeito, mas respeite a nós. E é essa que eu proclamo como verdade para mim, porque Jesus disse isso. Só você prestar. Você é inteligente, meu irmão, minha irmã. Tu és inteligente, sim. A representatividade dessa mulher samaritana mostra esta igreja que já se prostituiu. O que se prostituiu? Eu vivi do meu jeito, padre. Padre, eu comecei a buscar e desenhar minha vida, buscando o meu prazer e dizendo: isso é bom. Eu fui buscar a minha maneira de adorar a Deus, dizendo que isso não é bom, e não aquilo que a igreja católica disse. Por isso que Jesus disse: vai chamar o teu marido. Ela vai chamar quem? Ela não tem marido. Quando eu vivo segundo os meus modos de interpretar a Bíblia, quando eu procuro viver do meu jeito, para seguir Jesus do meu jeito, você não tem marido, você não tem a verdadeira vida de Cristo, você não adora a Deus, porque só existe um caminho deixado por Jesus, é o caminho dele. Ele escolheu: Pedro, desta pedra edificarás a minha esposa, a minha esposinha que era pagã também, e agora não é mais, porque eu darei a minha vida por ela, e nela darei. Eu te darei a chave, ou seja, a autoridade no Espírito, para educar e catequizar esta esposa, mostrando: isso é bom e isso não é bom. Fora isso, vem do inferno. Então tu não tens marido. E ele mostra quem é o marido, quando ele fala: eu sou a água viva. Esta água que tu bebes aqui, esta aqui,
que você vai buscar todo dia. Eu estou carente, eu preciso ser feliz. Essa água é água parada de poço. Essa você bebe e você fica contando para todo mundo: eu encontrei agora o partido verdadeiro da minha vida. É falso, mulher. Pode te dar um prazerzinho diferente, e você conta tudo aí, como se fosse a vitamina da vitamina. Daqui a pouquinho já não serve mais para você também, mulher, porque é água de poço. A água viva mostra a verdade que sacia. Por que a gente está sempre querendo mudar para tentar saciar os meus anseios? Porque a gente está cheio de maridos no sentido espiritual. Eu busco cá, eu busco lá uma resposta. Se a igreja, por exemplo, diz assim, vamos supor, o que a igreja de Cristo diz? Olha, vou dar um exemplo. Morreu alguém. O que a igreja fala? Você deve enterrar ou cremar. A igreja permite. Pega os restos mortais e a cinza, coloca no cemitério, no lugar sagrado. E a partir daquele momento, você vai fazer um sufrágio pela alma daquela alma. Tá? Para que Deus tenha compaixão, porque a gente não sabe como é que ela morreu. Mas ela foi boazinha em casa. Foi, mas diante de Deus, diante do Espírito Santo, ninguém sabe. Então, na dúvida, precisa rezar o santo sacrifício eucarístico por essa alma. É a maior oração que a gente faz. Você pode, a pedido da igreja também, rezar um terço, oferecer uma oração pela alma, tá? Agora, oferecer uma missa pela alma é o que a Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana disse. Aí digamos que você fala assim: legal, só que eu não quero ficar indo na missa oferecendo alma. Eu vou rezar pela alma do meu ente querido do meu jeito. Eu digo para você: tu não tens marido, tu não segues o verdadeiro amado Deus, tu serves a outros maridos, que está aí dentro do teu coração, confundindo você, dando dúvidas a você, ou te dando sentimentos falsos. Se Cristo disse, pela água viva que Ele é, que o caminho é por aqui, Ele deixou isso pelos seus discípulos, apóstolos, então é por aqui que Cristo espera que você chegue até Ele. Porque no outro lado é falso, irmãos. Temos que respeitar tudo e todos, mas o que é de Deus, segundo Cristo, é esse que a gente tem que firmar a nossa casa. Então, se eu sou católico, e eu quero dar um jeito da minha espiritualidade ser melhor do que aquela dos apóstolos deixada, então meu irmão, minha irmã, você não tem marido também. E Jesus é a água. Por que essa água? Porque o que sacia, na verdade, sacia, né? Sacia a alma de um ser humano é quando alguém tem um encontro com Cristo, com a vida dele. E olha só, Paulo, você sabe que São Paulo teve um encontro espetacular, que é considerado um dos encontros mais fortes que um ser humano teve com Cristo. E ele era um perseguidor da igreja. Olha só o que Paulo chegou a dizer. Ele disse do jeito dele, né? Imagina que ele era um nordestino, ele ia usar de um jeito meio arretado para falar. Ao invés dele dizer assim, depois que eu tive a vida de Cristo em mim, ele poderia dizer, simpaticamente no nosso vocábulo, eu considero tudo, eu me desapeguei de tudo, inclusive de pai, de mãe, de cachorro, de gato, do meu carro, da minha casa. Eu me desapeguei até da minha saúde. Eu me desapeguei de mim, depois que eu comecei a ter a vida de Cristo. Mas olha como ele fala: depois que eu tive a vida com Cristo, eu considero tudo como lixo, perda, apequenado, porque ele entendeu, porque ele bebeu a água viva, e tudo aquilo que ele buscava, porque ele fazia, você pode estar fazendo, no dia a dia de buscar a sua sede, você busca a sua sede no teu pai,
que não tem nada a ver com honrar o pai. Honrar o pai é uma coisa que todo mundo tem que fazer quando tem o pai. Outra coisa é fazer do seu pai a sua água, que você vai beber. O que significa isso? É como se você fizesse do seu pai o teu pão, o teu senhor. Sem ele você não aguenta. Errado. Então veja, como chegar a beber e deixar esta água viva entrar em mim, mudar os meus conceitos, mas muda mesmo. Como? Fazendo essa quaresma acontecer na minha vida. Quem não ora, eu já disse, quem não reza, é impossível. É que nem São Paulo hoje. Hoje qualquer chuva que cai, inunda a cidade. Por quê? Porque ela está toda, como é que é, impermeabilizada. Não tem mais terra onde a chuva, ela tem onde escoar. Então, se eu não oro, eu estou cimentado, cheio dos meus maridos, são as vozes dentro de mim. Como é que eu vou deixar a santa vontade de Deus acontecer em mim? Não tem como. Vai destruir, vai ter uma trombada aí. Vai ter desabamentos, vai doer, vai fazer chorar. Então veja, irmãos, quando o Senhor tem esse encontro com a igreja, a mulher, Ele se apresenta. Olha, meu irmão, minha irmã, até hoje tu estás bebendo na fonte errada. Eu sou a verdadeira fonte, eu sou o poço verdadeiro. É a mesma fala de Jesus quando Ele disse: quem tem fome, venha, coma de mim, venha e coma, e eu darei a verdadeira comida. Só que Ele está falando hoje da água, como exemplo, que é o Espírito Santo que Ele dá. Lembra que todo simbolismo no Espírito Santo, para entender, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, né? A nuvem é o Espírito Santo, o amor de Deus é o Espírito Santo, a água que eu darei é o Espírito Santo, o pão que eu darei é o Espírito Santo. Não esqueça disso, irmãos. Então quando eu paro e penso, olho para diante desse encontro de Deus com a samaritana, vocês já sabem o que significa samaritana. É aquele que também, eu acredito em Deus, viu, padre? Eu gosto da igreja católica, eu gosto até de ouvir o Senhor, mas de vez em quando eu gosto também de ver a sorte, ler a mão, eu gosto da energia da pedra, eu gosto que a cor, quero ver o meu signo hoje, o meu signo, é signo que fala, né? Eu sou de Capricórnio, eu sou de Leão, eu sou de Carneiro, eu sou de Rato, sei lá, eu respeito, meu irmão, mas o católico ainda tem essas misturebas. Então aí nós vamos falar assim: vai chamar o teu maridão, vai. Ela, eu não tenho marido. Vai, não tem mesmo, filha, porque o nosso amado, aquele que é minha família, aquele com quem eu faço a minha família, eu, esposa, no mundo sentido humano, é Deus, trino, não é outro. Ai, padre, quem está buscando isso? A gente tem que saber acolher esse povo, tem que amar esse povo. Agora nós não podemos deixar de entender qual é a verdade de Deus. Olha, Jesus, quando na morte do seu amigo Lázaro, a irmã de Lázaro, Marta, veio chorando perto de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa mulher é maravilhosa. Jesus disse: o seu irmão ressuscitará no último dia. Ressuscitará, Marta. E ela vai responder: sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia, né? Aí Jesus disse assim: Marta, eu sou. Olha, mesma coisa. A mulher fala, uma samaritana, só um adendo aqui, uma samaritana fala: Senhor, nós estamos aguardando o Cristo ungido, aquele que viria em nome de Deus. Jesus fala para ela: sou eu. Eu sou, é a mesma coisa. Eu sou do Antigo Testamento, eu sou aqui. Ele está falando para você, eu sou. Como falou para Marta: Marta, Marta, eu sou. O que? A ressurreição. Eu sou a vida que tu não tens, é dom teu. Eu sou a vida. Eu sou a verdade.
Quem? Jesus. O lindo Jesus. O único, o Filho amado. Não há outro Deus, só Jesus salva. Eu não tenho o poder de salvar nada. Eu posso ajudar o outro e até levar no médico. Eu posso pagar uma assistência médica para alguém. Eu posso fazer uma viagem com alguém para alegrar alguém que está triste. Eu posso fazer muita coisa. Mas você pode. Glória a Deus se você pode dar um carro de presente para um filho, para um colega. Glória a Deus se você pode dar um jantar todo dia para alguém que você ama. Agora tem uma coisa que você não pode. Porque você é pó. Diante de Deus você não é nada a não ser aquilo que Ele põe na tua vida, a vida dEle. Você não pode dar a vida para ninguém. Dar a vida não. Você não consegue salvar a vida de ninguém no sentido espiritual. Você pode salvar alguém que está se afogando no rio. Mas salvar ele daquele perigo de morrer ali, morrer fisicamente. Agora, quem nos salva para a vida eterna só tem um nome, grava esse nome aí de novo, Jesus, e não há outro nome, nem maior no céu, nem na terra, é Ele, Jesus. E se Ele não for o primeiro amor da minha vida, precisa ser, não é? Calma, ainda não é, calma, mas precisa ser. Busque, reze, ore, descubra, vá atrás da sua origem, descubra o seu álbum maior de vida, busca a sua identidade, corre atrás do seu amor primeiro. O teu amor primeiro não é o teu velho marido, o teu amor primeiro não é o teu filho, o teu amor primeiro não é a tua saúde, o teu amor primeiro não é a sua casa, o teu amor primeiro não é o seu avô, o teu amor primeiro não é teu irmão, o teu amor primeiro não é o teu cachorro, o teu amor primeiro tem um nome, se fez um igual a você, e o nome dele é Jesus, o Senhor, o Kyrios, aquele que é Deus com o Pai. E Ele dá a água viva, Ele dá o Espírito Santo, é Ele que salva, é Ele que no Salmo 138, quando tu está na pior, é Ele que tem o poder de caminhar com você lá embaixo e segurar na tua mão e te resgatar de novo. Não é o papai, não é a mamãe, não é o cachorro, não é o irmão, não é o filho, é Jesus, é o tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, tudo. Minha origem, minha existência, o que sou e para quem eu sou, para Jesus. Se um dia eu procurar um casamento, o convite é esse: case apenas com um. Por isso que nós cristãos temos essa doutrina, o casamento não é igual de alguns lá do Oriente, como os árabes. Os árabes não são católicos, os árabes são frutos do filho de Ismael, o primeiro filho de Abraão, que precisou ser colocado no outro lado da terra para viver. Daí vieram os árabes, e eles adoram a Deus também, igual o nosso, só que eles não bebem a mesma água nossa. Não, porque nós temos agora quem? Jesus como Senhor. Eles não. Eles se casam com uma mulher, com outra mulher. O casamento deles como é que é? Isso aí, é isso aí, tá? Eu ia falar moicano, não é moicano, é outra coisa, né? É isso aí. Então eles casam, ó, se tem condições de sustentar essa mulher, então casa, está tudo certo. Não é pecado não, casa. E elas aceitam, está tudo certo. Fio com uma, fio com a outra, fio com a outra, mas é casado, ele tem responsabilidade. Agora o católico não. Jesus falou bem claramente: o homem deixará o pai e a mãe se casar com a sua mulher, eles se tornarão um. E Jesus, ele tem todo um cumprimento que ele dá, porque ele fala, com esse casamento, ele está falando dele. Quem quiser fazer uma religião na tua vida, só tem um esposo, não existe outro. Quem? Primeiro, não é você. 2, nem aqueles com quem você for procurar. 3, só tem um. Qual?
Jesus. Ele é o Senhor. Por que Jesus, quando chega para Maria, naquele milagre primeiro que ele fez lá nas bodas de Caná, no casamento, casamento, de novo, casamento. Jesus, a mãe chega, a mãe representa quem? A mulher, só que não pecadora, mas representa a mulher, a igreja, nós. Ela fala assim: filho, o povo está com sede, acabou o vinho. E Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Por quê? Porque era a hora que ele ia se mostrar para o mundo, mas ele antecede. Por que ele chama ela de mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ele poderia falar mãe? Não, porque ele já ali diz que Maria é aquela que vai estar debaixo da cruz, junto com o João. Maria e João representam a igreja, nós. Então, quando Jesus dá o último suspiro, vocês podem reparar na cruz, Jesus inclina a cabeça em direção à igreja, para dizer: eu darei, derramarei eternamente a minha água, o meu espírito, sobre a mãe e o filho, a igreja, nós, através da onde? Dos sacramentos, que a gente está vivendo. Não há outro Deus, só esse da Igreja Católica Apostólica Romana, com erros e com acertos. Lembra que ela é dirigida por homens, movida pelo Espírito Santo. Por que se diz que a igreja é santa e pecadora? Ela é santa porque Cristo dá a vida dele por nós e por você. Então você é santo. Você foi feito a partir do teu batismo para ser santo, porque tem a vida dele. Mas por que pecadora? Porque antes de você ter o batismo, você é um pagão, você é que nem aquela samaritana, que vai aqui, vai acolá, vai cá, acredita nisso, acende uma vela aqui, outra lá. Mas agora você tem uma vida que é de Cristo. Por isso fala, é uma igreja santa e pecadora. Mas ela não é mais pecadora, ela ainda tem resquícios do paganismo antigo. Então, irmãos, ao ouvir esse evangelho, o Senhor está colocando para você uma coisa: sem vida oracional, eu nunca beberei desta água viva. E não é beber um pouquinho, não. Aí faz um voozinho, daqui a pouco acaba, desanimou. Não, tem que ser perene, água corrente, água que não se acaba, água viva. Significa o Espírito, ele não para em você. Como é que a gente fala: eu participei de um grupo de oração, foi tão bom, ai que lindo, eu saí pulando. Saiu mesmo, a gente não duvida não. Mas por quê? Não tem perseverança em oração, não tem entrega diária com o Senhor. Na semana seguinte, está mandando beijo para o diabo, fazendo tudo do jeito dela. É brava, é ruim, é doida, fala besteira, é insinuante, alimenta ódio no coração e continua indo no grupo de oração. Não, a água viva é aquele que se coloca diante do Senhor, é aquele que enfrenta tudo. E vou terminar minha homilia para a gente cantar, dizendo o seguinte: a primeira leitura, o povo igualzinho você e eu, estava murmurando. Eu quero pegar a fala última de Deus aqui, do povo, desculpa. A última fala do murmúrio do povo. Primeira leitura. O Senhor está no meio de nós ou não? Essa palavrinha, ela é tão antiga, irmãos, porque a gente está ouvindo os judeus falar lá no Antigo Testamento: será que Deus está na minha vida ou não está? Porque primeiro ele está montado diante dos matrimônios dele, no coração dele, não em Deus. Depois aquele homem junto com Jesus, no Novo Testamento, que estava sendo crucificado, diz: se tu és filho de Deus, tira-nos daqui, e salva-te também, tira a gente daqui. Tu estás ou não está? Tu é filho de Deus ou não é? E na hora que você está passando por um crivo terrível na tua vida,
Você murmura, não murmura? Murmura. Mas não deveríamos murmurar, irmãos. Porque o Senhor, diferentemente do Antigo Testamento, Ele não pede para a gente olhar as maravilhas que Ele fez somente com Abraão, com o povo que saiu. Não, Ele fala: olha o que eu dei para você, Jesus. E esse Jesus, que é meu filho, Ele morreu por você, para que você tenha um dia a possibilidade de ter a vida plena em você, e não morra jamais. Tudo que te acontecer, tudo, eu estava falando hoje isso para minha mãe. Olha, mãe, a gente pede a Deus que possa nos dar a graça de nos livrar disso, daquilo. Ele está ouvindo. Deus está vivo, vivo, irmão, vivo. Ele sabe o que você está falando. Mas, mãe, Deus, Ele está preparando a sua santificação da sua alma, a minha também. E tudo aquilo que eu estou falando, Senhor, se possível, ó, para lembrar o que os caras estão murmurando aqui, hein? Se possível, não permita acontecer isso, porque humanamente seria horrível para mim. Imagina uma cena que você jamais queria imaginar, nem imagina. Foi em Deus, mas sempre fala: Senhor, Tu sabes tudo de mim, Jesus. Tu sabes, Senhor, que eu devo acreditar, mesmo que os meus olhos não vejam o que eu sonhei. Eu vi aquilo que eu não sonhei. Eu vi, e me chocou profundamente, como irmão, como mãe, como colega, como amigo, como meu pai. Aconteceu algo na minha vida que me chocou. É aí o Salmo 138. Continua acreditando, não pergunta nada, não murmure nessa hora. Olha, meu irmão, minha irmã, não murmure, não fala: cadê Deus? Por que Deus? Não. Eu te peço, como um sacerdote de Cristo, a partir de hoje, terceira semana da quaresma, não murmure mais. Ponha nele, segura nele com a outra mão Nossa Senhora, e vai, acredita: Senhor, tá difícil, tá, mas eu estou contigo. Quero lembrar domingo passado, desçamos agora, Jesus desce com você. Você não está só, mulher, você não está sozinha não, Ele está caminhando. Então por que Ele não murmure? Aceita, vai, não olha para trás, não, vai, não olha para trás, põe a tua cabeça nele. Padre, mas morreu, não murmure, olha para frente, homem. Ou você acredita, ou você bebe desta água, ou continuará sem ter marido. É Deus colocando a gente no caminho. Tu não vais entender sempre, como eu, sacerdote, não entendo um monte de coisa. Eu choro como você chora, viu, meu irmão? Que nem criança às vezes. Mas ali eu me seguro para dizer somente aquilo que eu devo dizer, como alguém que é dele. Dai-me forças para aguentar, Jesus. Eu não falo mais nada, e choro. Jesus, fica comigo. Eu creio, aumenta a minha fé. Isso. Peça essa água viva, peça, mas não olhes para trás. Não volte aquele murmúrio. Chegou a quaresma da tua vida, e é hoje. Ele acabou de falar. E termino. Quando a mulher teve essa catequese, ela correu para falar para os samaritanos, para os samaritanos, aquela espécie. Aí o que aconteceu? Gente, ele falou tudo da minha vida.
Eu acho que ele é aquele ungido que a gente estava aguardando. Aí a palavrinha mágica, mágica não, que isso aí vem do inferno. A palavrinha saborosa, aqui ó, termino. Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava, ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, atenção aqui ó, aí é você e eu ó. Os samaritanos vieram ao encontro de Jesus. Eles saíram da sua terra e foram ao encontro de Jesus. Sai de você. Para ter a vida de Cristo tem que ter sempre a saída. Primeiro você tem que deixar. Deixaram, aqui ó. Deixaram a maneira como estavam vivendo e foram até Jesus. E muitos se converteram. Muitos se converteram. Se você não estiver disposta a deixar esta aguinha de poço parada, que é o teu jeito de viver, está morta. Se tu não deixar essa aguinha de poço parada, não deixar, não aprender na oração a deixar, está morta. Agora, se tu tivesse essa postura de deixar, como fizeram muitos samaritanos e foram até ele, encontrastes a água viva. Dai-me desta água, Senhor. Eu e a minha casa queremos beber dela. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vai conversando com ele. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Por quê? Vai lá. Pois minha alma Está cansado, né, meu irmão? Está bebendo muita água de poço, não é? vem, Senhor. água viva, Sou eu. Vai lá. ó água pura, fecundar meu coração. Vem, Espírito Santo. Vai lá. Vem, Ó água viva, vem. ó água pura, transformar meu coração. Vai lá, mais uma vez. Vai lá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Que coisa linda. Olha aí, ó. Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor. com teu Espírito, A saudade, a tristeza, pois meu o medo. coração Olha lá, decepção. ferido está. Olha lá. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, Espírito. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Convido você. Vai lá, vai lá. Vem, Levanta os teus braços. Vai pedindo ao Senhor. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito na minha vida, Senhor. Hoje, agora. Vem. água pura, Levanta o braço, vai lá.
Levanta o braço. Jesus. Senhor Deus, aqui estamos nós, depois da tua palavra santa, forte, a tua palavra, Senhor, que é como faca de dois gumes, que corta, que penetra, Senhor. Sim, ó Deus, agora, diante do teu trono, do teu santo altar, eu coloco o meu coração cansado, chagado, doído, amargurado, Senhor. O meu coração cheio de solidão, incompreendido, Senhor. Eu coloco agora diante, Senhor, do teu santo altar. Tu que és o Cordeiro imolado diante do Pai, leva, Senhor, agora o meu clamor. Leva, Senhor, agora o meu grito a Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu reconheço, sou pecador. Vai rezando assim, meu irmão. Diante de Deus, quem não se dobra não o reconhece. Reconheça que você chegou cheio de maridos, mas não o marido verdadeiro. Chega diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero também beber desta água viva. Dai-me a graça. Dai-me o teu Espírito, Senhor. Dai, Senhor, o remédio dos remédios sobre a minha vida, no meu coração. Cura-me, liberta-me, Senhor. Vai rezando, igreja. Reza, levanta teus braços junto a Deus e clame junto com a Virgem Santa, Mãe Maria. Entrega a sua história, a tua vida, o teu choro, as tuas lágrimas. Coloca, meu irmão, minha irmã. Tu tens a vida de Cristo pelo batismo. Por isso, ouse dizer: cura-me, Senhor. Enxugue as minhas lágrimas. Vem, Senhor Jesus, com teu Espírito. Tem piedade de mim, Filho de Deus. Tem piedade de mim, que sou pecador. Levanta o braço. Reconheça a sua pequenez diante dele. Ora, suralaba, cantara, shiralai. Vai orando do teu jeito. E agora coloca diante de Deus. Tu sabes tudo, Senhor. E aqui eu coloco a minha casa, meus filhos. Coloque agora, Marcelo, teu irmão. Coloque o teu pai. Coloque aqueles que sofrem. Coloca agora, meu irmão, minha irmã, diante do trono do Senhor. Levanta o teu braço. Vai falando com Deus e com a Virgem. Vai colocando agora o teu filho. Você que tem medo, você que anda com muito medo que aconteça alguma coisa ruim na vida dessa pessoa que você ama, entrega a ele, entrega ao seu marido primeiro. Vai para ele, entrega para ele. Senhor, eu entrego aqui a vida da minha casa, os meus irmãos, e tu sabes por quem eu peço de uma maneira especial. Tu tens a vida eterna, Senhor. Vá onde eu não posso ir, Jesus. Vai colocando, irmãos. Vai orando. Sim, Senhor, visitai sem demora. Celebra, Senhor, o teu querer, a tua libertação. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Que eles recebam o Espírito Santo agora. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Entrega, 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 entrega. Esta pessoa enferma, esta pessoa que está em tratamento, coloca o teu matrimônio diante do Senhor.
Levanta teu braço e suplique com a tua voz, com a sua voz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama teu Espírito Santo onde eu não posso ir. Manifesta, Senhor, o teu querer diante daqueles que me peçam, daqueles que eu não consigo amar. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito para que eles se arrependam dos seus pecados. Shiralai kanda shiralai iralabaiei. Ore shiralabakandaralandara. Senhor, sobre as almas falecidas, nós esperamos a tua misericórdia por elas. Shiralai iralai iralai handaralai. Vai orando, meu irmão, minha irmã. Coloca as dores no teu corpo agora diante do Senhor. E não murmures, não diga por quê. Vai entregando. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. A saudade doída eu entrego nas tuas mãos. Eu creio. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Eu entrego, Senhor, essa enfermidade. Apenas dai-me forças para aguentar. Maria, minha mãe. Vem, 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 vem. Vamos cantar, irmãos. Canta, 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 canta. Vai, 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 vai. Quero ouvir o povo cantando, o povo de Deus. Vai lá. Isso, levanta o braço. Jesus está vivo. Levanta o teu braço. Eu creio, Jesus. Transformar meu coração. Fala mais uma vez. Vem, vem na água viva, vem. Olha lá, tira lá para canta na barra. Transformar meu coração. Vem, vem, Jesus, vem, vai. Olha lá, tira lá para água viva. Água pura. Transformar meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Mais uma vez, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus salva. Jesus é a paz que eu procuro. Jesus é o remédio na minha vida. Jesus é o único caminho que eu sigo, não outro. A única voz. Ele é o amado, Ele é o marido, Ele é o Senhor. Ele é tudo, tudo. Jesus é tudo. Jesus é o meu tudo. Repete, Jesus é o meu tudo. Eu nasci para Ele. Eu sou para Ele. Eu vivo para Jesus. Minha vida é em Cristo. Minha história é para Ele. Eu e a minha casa servimos a Jesus, o Senhor, aquele que é e aquele que sempre será. Jesus, o Senhor, vitorioso, glorioso, forte, forte, único, único Senhor. É Ele quem eu sigo. Eu, minha casa, servimos este Deus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.